Olá, galerinha do 801. Então, dando continuidade à matéria, a gente falou lá no início que a química é a parte da ciência que vai ser destinada da matéria. E aí nós falamos o que era a matéria, o que é matéria mesmo, né? Tudo aquilo que tem massa, volume, ocupa um lugar no espaço. Mas e de que a matéria é formada? Isso também é um estudo da química, a constituição da matéria, né? A composição da matéria. Como essa matéria é formada? A matéria é formada por moléculas. E essas moléculas são formadas de quê? Tudo, então, a base da química, que é a matéria, a gente, então, para entender como era composto, a gente precisou estudar o quê? Os átomos. Então, o que é um átomo? Átomo é a menor partícula existente que dará origem à matéria. Acreditava-se que essas partículas eram indivisíveis. Então, a definição para átomo corretamente seria a menor partícula existente incapaz de se dividir. Hoje em dia, a gente sabe que esses átomos eles possuem capacidade de se dividir, então a definição correta seria que era a menor partícula existente capaz de se dividir, então elas podem sim se dividir, e que dá origem à matéria. Então a menor partícula existente capaz de se dividir. Tranquilo? E aí a gente vai para os modelos atômicos. A gente tem o primeiro modelo atômico proposto por Dalton. Esse modelo atômico ele ficou conhecido como bola de bilhar. Por quê? Porque esse modelo nada mais era do que uma esfera maciça. Ele não tinha nada, era uma esfera maciça, como está proposta aqui, igual uma bola de bilhar, aquela bola de sinuca, né? Então ela não tem quê? Não tem nada, é só uma bola maciça. E que tamanhos diferentes significariam átomos diferentes. Então se eu tenho esse aqui seria um átomo. Agora, se eu tenho uma outra um pouco maior, seria um átomo diferente. Aqui já seria um outro átomo. Aqui eu teria um outro átomo. Então, tamanhos diferentes significariam átomos diferentes. Então, esse modelo, que foi conhecido como bola de bilhar, foi proposto por Dalton. Dalton acreditava ainda que esse modelo de átomo ele não tinha capacidade de se dividir, ele era indivisível. E aí a gente vai para o modelo atômico de Thomson, gente, aqui é M mesmo, tá? Então, o modelo atômico de Thomson é um modelo atômico que ficou conhecido como pudim de passas. Por quê? Porque Thomson, ele conseguiu perceber que além daquela esfera, os átomos possuíam partículas elétricas, a qual ele deu o nome de elétrons. Então, elétrons eram partículas de cargas negativas, representadas pelo sinal de menos. Então, Thomson conseguiu perceber que o átomo ele tinha uma massa, e essa massa aqui toda era de carga o quê? Positiva. Então, toda a massa era de carga positiva. Toda essa massa aqui era de carga positiva. E os elétrons estavam inseridos nessa. Era como se fosse um pudim de passas. Onde as passas, aquele pudim, a massa do pudim, seria de carga positiva. E as passas inseridas naquele pudim seriam de cargas negativas. As cargas positivas, tá? Essas cargas positivas, vou fazer aqui um finalzinho verde, para ficar melhor para vocês entenderem. Elas recebem o nome de prótons, tá? As cargas positivas são os prótons e são representados pelo sinal de mais. Então, a gente tem o modelo atômico de Dalton e o modelo atômico de Thomson. São só esses modelos atômicos? É realmente assim que um átomo é representado? Não. Mais à frente, a gente teve outros dois modelos atômicos, o de Rutherford e o de Bohr. Vou apagar aqui rapidinho e já mostro para vocês,
tá? Só um minutinho. Então, Rutherford, ele complementou os estudos de Dalton e de Thomson. E ele propôs o seguinte modelo atômico. A gente teria um núcleo bem pequeno e em volta a esse núcleo a gente teria uma nuvem que seria carregada negativamente. Então, esse modelo atômico é o modelo atômico de Rutherford. Já mostro ele aqui para vocês. A gente tem o modelo atômico de Rutherford, que é um modelo em que ele tinha uma pequena massa. Essa pequena massa, ele deu o nome de núcleo. E ao redor dessa pequena massa existia uma nuvem que ficava carregada negativamente. E essa nuvem ele deu o nome de eletrosfera. E aí nessa eletrosfera ficariam o quê? Os elétrons. Então, uma pequena massa e ao redor uma nuvem que seria carregada negativamente. Qual a única falha desse modelo atômico? Essas nuvens, essas eletrosferas, elas em determinados pontos, elas se cruzariam. E se um elétron se encontrasse aqui, dois elétrons se encontrassem, eles poderiam causar uma certa explosão. Então, isso foi uma falha nesse modelo atômico proposto por Rutherford, mas foi importante para a gente já ter um outro modelo atômico proposto por Bohr. Alguns já consideram até o modelo atômico de Rutherford-Bohr, porque boa parte dele, na verdade, foi elaborado por Rutherford. Então, no modelo atômico de Bohr, a gente tem um modelo atômico chamado modelo sistemático. Por que modelo sistemático? Porque ele lembra, na verdade, o sistema solar. Então, esse é o modelo atômico de Bohr, que é o modelo sistemático. A gente tem um núcleo e ao redor do núcleo a gente tem uma eletrosfera, do mesmo jeito que foi proposto por Rutherford. E nessa eletrosfera a gente encontra as partículas de cargas negativas. Então, o modelo atômico de Bohr é praticamente essa estrutura, onde a gente tem um núcleo e nesse núcleo encontram-se cargas positivas. Não só cargas positivas, existiam também partículas sem cargas. Então, a gente tinha as partículas positivas e as partículas sem cargas, que ele deu o nome de nêutrons. E aí, ao redor, sistemático por quê? Porque lembra o sistema solar. E aí, cada uma dessa linha aqui recebe o nome de eletrosfera. Então, aqui ao redor, a gente tem a eletrosfera. Olha o que esse nome lembra. Eletro, por quê? Porque vem de elétrons. Esfera, que vem o quê? Porque ela é na forma de uma esfera mesmo, na forma circular, numa forma redonda. Então, na eletrosfera, ficariam quem? Os elétrons, que são as partículas de cargas negativas. Então, gente, repetindo, no modelo atômico de Bohr, a gente tem um modelo sistemático, que é o modelo do sistema solar, onde a gente tem um núcleo, uma massa menor, esse núcleo, formado por partículas positivas e partículas sem cargas. As partículas positivas, chamadas de prótons, e as partículas sem cargas, chamadas de nêutrons. E nessa nuvem ao redor, onde a gente tem as eletrosferas, vão estar circulando quem?
os elétrons, que são as partículas de carga negativa. Então, galera, estudamos agora os modelos atômicos e aí na próxima aula a gente vai falar dos átomos, como os átomos se agrupam formando as substâncias, os tipos de substâncias, separação de substâncias, e aí a gente começa a estudar isso nas próximas aulas, tá bom? Então, um beijo, galera, peguem direitinho isso, tem uma folhinha já aí para vocês irem dando uma lida. Leiam com atenção, isso não tem no livro de vocês, como não tem no livro, eu deixei um texto complementar, então leiam com atenção e qualquer dúvida é só vocês tirarem aí nos comentários da nossa salinha de aula. Então um beijo e até a próxima, galera!